Eu sou o André, você está no filme de hoje e eu assisti o Protetor 3, o capítulo final. Que até agora sim é o capítulo final, mas pode ser que daqui a algum tempo esse título fique um pouco esquisito, porque vai que tem um Protetor 4, não vai ter tantos detalhes em relação ao final do filme, mas assim, é interessante, é o fim de uma trilogia que eu gosto bastante, que é aquilo que eu falei no vídeo do primeiro filme, no vídeo do segundo filme, que é basicamente o seguinte: você não tem nada melhor pra fazer, tá de boa, tem o Protetor passando em algum serviço de streaming ou no sinal a cabo, ou seja lá o que for, para pra assistir, é legal, é tão legal quanto o primeiro, tão legal quanto o segundo. E não deixa de ser aquele filme de tiozão, que nem eu falei na crítica do segundo filme, que eu consigo tranquilamente ver meu sogro assistindo esse tipo de filme. Vamos lá, na história nós conhecemos Robert, que ele está pelas redondezas ali da Itália. E o filme já começa logo de cara de um jeito muito interessante, que nós não vemos as cenas de ação. Sim, nós conseguimos ver o pós-cenas de ação, porque ele teve todo um rolê que aconteceu e agora nós vemos todos os resultados de toda aquela brutalidade que o Robert está tão acostumado a fazer e que a gente também está acostumado a fazer, tá lá na Itália resolvendo um BO de proteger alguém de alguma coisa que a gente acaba não sabendo. O que dá a entender que é o seguinte: a gente não vai ver tantas cenas de ação, e de fato não tem tantas cenas de ação. O Denzel Washington ele volta para o papel do Robert, e assim, o Denzel Washington ele não é um dos caras mais novos hoje em dia de Hollywood para fazer filmes de ação. Foi-se a época, mas ele ainda gosta do personagem, é visível isso. Ele tá muito tranquilo fazendo o personagem. Então eles fazem de uma tal maneira que de fato as cenas de ação acontecem, mas só lá pro fim do filme. Os dois primeiros terços do filme são basicamente para colocar ele no clima, para introduzir alguns personagens e entender a importância de cada pessoa. Por quê? Porque depois que ele está saindo dessa missão principal, acontece um acidente, não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente um doutor encontra ele e cuida da coluna dele, porque a coluna dele está danificada e ele fica num vilarejo na Itália. Durante 2/3 do filme, basicamente, nós conhecemos aquela vida do pessoal da Itália, aquele vilarejo, mostrado de forma bem tranquila, bem leve. Mas o interessante de ver esse tipo de coisa é que ele não é invulnerável, ele não é quase um John Wick. Ele se machuca, ele se fere, ele fica andando de bengala uma boa parte do filme. E o Denzel Washington entrega um bom resultado. Claro, também o diretor, o Anthony Fuqua, aqui tá mais do que acostumado com o personagem, porque ele dirigiu os 3 filmes agora da franquia, e ele manda muito bem. De forma geral, ele manda muito bem, e aquilo, como essa história tem todo esse vilarejo na Itália, nós temos os grandes vilões, que adivinha o que pode ser os grandes vilões de um vilarejo na Itália? A máfia italiana, óbvio, que deixa esse vilarejo tenso a todo instante porque eles são maus. E você sabe como é que é o esquema da máfia, você tem uma ideia muito boa. Uma coisa que eu sinto falta, parece bobeira, mas eu sinto falta, é aquela ligação que ele tinha com os livros. Falei isso na crítica do 2, mas nesse aqui tá mais evidente, ele não lê mais. Claro, ele provavelmente terminou a coleção lá da esposa dele, aquela lista e tal. Mas mesmo assim, seria legal. Ele ainda tem aqueles toquezinhos de colocar colher, o papel, esse tipo de coisa que a gente já tá mais do que acostumado com o personagem, mas faz um pouco de falta. Um detalhe muito importante que eu tenho que deixar claro aqui pra vocês: eu assisti o filme dublado. Não que a dublagem seja ruim, mas temos um detalhe que é muito importante. Não adianta muito você ver dublado, porque a máfia italiana e em alguns momentos os próprios personagens lá falam em italiano e a legenda está em português, mesmo com o filme dublado. Então é bom deixar claro isso daí para você não achar que você tá vendo dublado, mas na verdade ele é legendado nas partes em que eles falam em italiano. Juntando tudo isso, nós temos uma motivação para ele que é muito boa, que como ele gosta de defender pequenas coisas que vão acontecendo e pessoas e seres importantes para a vida dele,
Logo, ele acaba se afeiçoando pelo pessoal do vilarejo e acaba tendo esse afeto e acaba meio que querendo ajudar eles por conta da máfia. Porque a máfia vai ficando cada vez mais impactada e impactando o que acontece naquele vilarejo. Então, naturalmente, ele acaba sendo o protetor do vilarejo, padrão. Ele é aquele tipo de personagem que é meio óbvio, mas é interessante por quê? Porque como é aquilo que eu falei, ele tem mais de 2/3 do filme que ele é mais tranquilo, o foco não é nem tanto na ação, então nós conseguimos desenvolver os personagens, principalmente os personagens secundários. E aí, é claro, a gente acaba criando uma afeição tanto pelos italianos da vilinha, quanto pelo personagem do Denzel Washington. Você assistiu o Protetor 3? O que você achou? Deixa aqui nos comentários qual é o seu protetor favorito, deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima!